Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de trigonometria do professor Nelson Medeiros. A gente vai trabalhar com a relação entre seno e cosseno. Bom, vamos ver o que é a relação fundamental da trigonometria. Vamos considerar aqui um plano cartesiano, considerar uma circunferência trigonométrica, vamos considerar um ponto A e designar um arco até B. Daí eu traço este segmento aqui para formar o ângulo alfa aqui, né, que pertence a esse arco AB, ok? Daí eu traço, a partir do ponto B, a medida do seno de alfa, né, que é no eixo vertical. Daí eu tenho seno de alfa. Por sua vez, eu traço agora a medida do cosseno, que é no eixo horizontal, né? Então eu tenho aqui o cosseno desse ângulo alfa e o seno desse ângulo alfa. A partir de então, você pode perceber que eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho aqui nesse cateto a medida do cosseno de alfa. Aqui na hipotenusa é o raio da circunferência, né, que é igual a 1. E aqui nesse outro cateto eu tenho a medida do seno de alfa, que fazendo uma translação para cá, ele aparece exatamente aqui, né? Ó, aí eu posso ter um triângulo retângulo com todas as medidas, incluindo o raio que mede 1. Daí, eu vou agora encontrar a relação entre seno e cosseno desse arco aqui. Então, vamos lá, tirar aqui o triângulo retângulo, e eu tenho aqui a medida da hipotenusa é 1, que é o raio, o seno de alfa é um dos catetos e o cosseno de alfa é outro. Como é que eu encontro uma relação entre esses três segmentos aqui, essas três medidas? A gente pode lembrar do Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá ok? Ora, quanto mede a hipotenusa nesse triângulo retângulo aqui? Mede 1, né? E quanto mede os outros catetos? Seno de alfa, cosseno de alfa. Vamos substituir? Então, no lugar do A, eu coloquei 1, fica 1 ao quadrado. No lugar de B, eu coloquei seno. E no lugar de C, eu coloquei cosseno. Então, fica 1 ao quadrado igual a seno elevado ao quadrado, mais cosseno elevado ao quadrado. Desenvolvendo 1 ao quadrado igual a 1, seno elevado ao quadrado é seno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado fica cosseno ao quadrado de x. Por sua vez, eu tenho aqui a relação encontrada. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vamos verificar um exemplo. Bom, esse exemplo diz o seguinte: sendo cosseno de x igual a 3/5 com x, que é o arco, no quarto quadrante, determine a medida do seno de x, seno desse arco, né? A gente tem que o cosseno é positivo no quarto quadrante, tá? O seno, por sua vez, ele é negativo. Então, vamos lá. Então, aplicando lá a relação seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu tenho que seno ao quadrado de x mais 3/5, que é a medida do cosseno, elevado ao quadrado, igual a 1. Ok? Seno ao quadrado de x mais 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Igual a 1. Então, fica seno ao quadrado de x é igual a 1. 9/25 está positivo, vem para cá, negativo. Então, continuando, eu tenho aqui que o seno ao quadrado de x é igual. Veja só, como é que eu posso aplicar isso aqui, gente? 25 vezes 1 é igual a 25. Menos 9, olha o menos aqui da relação, menos 9 vai ficar 16.
Portanto, eu tenho aqui que aqui vai ficar 16 e conserva o denominador. Se você quiser aplicar a regra do MMC, fique à vontade. Portanto, agora a propriedade da potenciação é a radiciação. Então, seno ao quadrado de x vai ficar assim. Seno de x mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 25. Então, seno de x ficará de que forma? Lembrando que ele está no quarto quadrante, a medida do arco, e o seno no quarto quadrante é negativo, então aqui vai ficar menos. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, nós encontramos aí a medida do seno de x. Ok? Vamos para um próximo exemplo. Se seno de x é igual a menos 12/13, com x pertencente ao terceiro quadrante, determine o cosseno de x. Bom, por que o seno veio negativo aqui? Porque o arco ele está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é negativo. Por sua vez, o cosseno também é negativo no terceiro quadrante. Então, aplicando aí a relação fundamental, nós temos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O valor do seno é menos 12/13 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x, igual a 1. Qualquer número negativo elevado a expoente par sempre será positivo, gente. 12 elevado ao quadrado é 12 vezes 12, equivale a 144. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, fica 169. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ok? Cosseno ao quadrado de x será igual a 1, menos, já que esta fração aqui, ó, esta fração aqui, ela é positiva no primeiro membro, ela vem para o segundo negativa. Então, menos 144 sobre 169. Então, vai ficar quanto? Então, nesse caso aí, nós vamos ter 25, né? 25 sobre 169. Portanto, agora fazendo a propriedade inversa da potenciação, você vai extrair a raiz quadrada de 25 sobre 169. Então, cosseno ficará negativo, que nós já vimos desde o início. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz de 169 é 13. Portanto, nós temos agora o valor do cosseno de x conforme pede no problema. Olha este exemplo aqui. Sabendo que seno de alfa é igual a menos 3 cosseno de alfa e que alfa está entre π sobre 2 e π. Π sobre 2, gente, é o mesmo que 90 graus e π 180 graus. Logo, alfa pertencerá a segundo quadrante. Tá certo? Já que ele está entre 90 e 180. Então, percebam que aplicando a regra de seno ao quadrado, já que é alfa agora, vamos a alfa. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Bom, o valor de seno de alfa é igual a menos 3 cosseno de alfa. Tá ok? Vamos substituir aqui no lugar do seno. Ele quer exatamente a soma de seno mais cosseno alfa. Então, temos que encontrar os dois valores. Substituindo aqui, vamos ter menos 3 cosseno de alfa. Tudo isto elevado ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de alfa
é igual a 1. Todo número negativo elevado a expoente par sempre é positivo. Então, o resultado a gente já sabe que é positivo, não vamos mexer com o sinal. 3 ao quadrado vai dar 9. Cosseno de alfa elevado ao quadrado fica cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa, igual a 1. Portanto, aqui eu vou ter 9 mais 1, que subtende que está na frente do cosseno ao quadrado de alfa aqui. Então, fica 10 cosseno ao quadrado de alfa, igual a 1. Portanto, passando o 10, que está multiplicando o cosseno ao quadrado de alfa, para o segundo membro, eu tenho que ficar 1 sobre 10. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que cosseno de alfa ficará mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 10. Certo? E daí, eu vou ter o seguinte, o cosseno será negativo, né, no segundo quadrante. Então, raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Sobre a raiz quadrada de 10. Detalhe, gente. Desta forma, o que acontece? Eu tenho aqui o valor do cosseno de alfa agora, né? Olha lá. Cosseno de alfa, tá? Vamos aplicar agora a relação que estava lá. Seno de alfa é igual a menos 3 cosseno de alfa. Então, agora eu encontrei o valor do cosseno de alfa, eu vou substituir aqui, gente. Então, nesse caso, eu vou ter que seno de alfa será menos 3 vezes menos 1 sobre raiz quadrada de 10. Ora, menos com menos vai dar mais. Nesse caso, seno de alfa será 3 vezes 1, 3. 3 sobre a raiz quadrada de 10. Esse é o resultado do seno de alfa, gente. Tá ok? Mas agora eu quero o valor de y, né? Então, olha lá o valor de y. O valor de y vai ser seno de alfa mais cosseno de alfa, certo? Então, o valor de y será seno de alfa, 3 sobre raiz de 10. Mais o cosseno, que é menos 1 sobre raiz de 10. Ora, mais com menos vai ficar menos, né? Então, nesse caso, fica 3 menos 1 sobre a raiz de 10, já que a raiz de 10 no denominador, ela conserva, uma vez que é o mesmo denominador envolvido na soma, né? Então, 3 menos 1 dá 2. 2 sobre raiz de 10. Gente, não é comum você deixar o resultado com raiz quadrada no denominador. Então, nesse caso, você aplica a racionalização. O que é isso? É você simplesmente multiplicar por raiz de 10 no numerador sobre raiz de 10 no denominador. E então, eu vou ter que 2 vezes raiz de 10 dá 2 raiz de 10. Sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100. Raiz de 100 é 10. Então, aqui eu vou simplificar, né? Simplificando por 2 no numerador, 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5. Portanto, y é igual a raiz de 10 sobre 5. Obrigado aí pela atenção e a gente fica por aqui.